Boa tarde, humanidade! Bem-vindos! Hoje é o nosso último blend aqui dessa primeira temporada do Café com Cacau, que é esse ambiente que a gente conhece, né? Esse ateliê aí de conversas construtivas, onde a gente está trazendo as nossas análises e percepções em relação ao que está acontecendo nesse contexto de muitas mudanças no mundo, né? E e hoje eu tô me sentindo assim, ó, um mix de emoções ao mesmo tempo. Eu sempre gosto de começar a nossa live, né, trazendo esse convite tanto pra mim quanto pra vocês que estão aqui comigo, pra gente se perguntar como que eu tô me sentindo mesmo? Como é que tá sendo o meu dia hoje? E começando comigo, né, como eu disse, hoje eu tô esse mix de emoções, gente. E sempre quando eu me deparo num momento assim de conclusão de algo, de mudança de algo, eu tinha uma dificuldade de identificar, na verdade, de dar nome pro que eu tava sentindo. Não existia esse conceito ainda. Então, quando eu tava no meu mochilão, em que, né, um dia tu tava num lugar e depois de um tempo tu tava te mudando pra algum outro lugar, e eu não sabia o que ia acontecer depois, e também tava, tipo, vivendo aquela loucura de conclusão, eu acabei identificando um nome, acabei agregando um nome para essa sensação que eu chamo de farewell mode, né? Farewell é despedida em inglês e mode é tipo mood. E hoje eu tô me sentindo justamente nesse lugar, assim, de despedida, né? Que é a gente se encontra numa sinuca de dois bicos, em que a gente tá vivendo um processo que tá se concluindo, mas ainda não concluiu, e ao mesmo tempo tá quase indo para um novo ambiente, algo novo tá começando, mas ainda não começa. Então é essa mistura, esse mix louco de sentimentos, de satisfação de ter vivido algo muito legal e ao mesmo tempo um apeguinho de tipo, putz, tá acabando. E esse lugar de animação de algo novo que vem e um pouco de angústia também, de tipo, o que é esse desconhecido que eu ainda não sei o que é? O que tá me esperando aí? E, gente, eu sou uma pessoa que teve bastante dificuldade no início da vida ali, principalmente na época de colégio, de lidar com mudanças. Eu era extremamente apegada. E para mim, viver essas grandes mudanças da vida era algo que me trazia muito sofrimento. E para eu lidar com isso de uma forma mais leve e saudável, porque eu percebi o quê? Que primeiro, a gente não tem como evitar as mudanças da vida, né? Elas simplesmente acontecem. Então era ou eu aceitava que elas iam acontecer e lidava com elas de uma maneira melhor, ou elas iam acontecer e eu não ia estar lidando com elas, simplesmente isso. Então, eu vi muito na comunicação, né, nessas várias formas de comunicação que eu acredito que tem tudo a ver com arte e comunicação, elas se conversam. Eu vi nesse ambiente artístico da comunicação uma forma. Oi, meus amores, vamos entrando, vamos pegando nossos cafezinhos, vamos chegando nesse último blend. Mas como eu estava dizendo, eu vi na comunicação e na arte essa forma de eternizar esse processo, sabe? De deixar pelo menos registrado dentro de mim de que aquilo que eu tô me despedindo vai estar sempre acessível aqui dentro. Então, é exatamente assim que eu tô me sentindo com esse projeto, com o Café com Cacau, que foi um projeto extremamente especial para mim, porque como é que eu vou dizer? Eu atravessei fronteiras em relação a muitas coisas. Como é que é, Cintia? Eu fiz um bolinho de chuva. Ai, que delícia! Cintia, aqui tá chovendo, inclusive estaria sendo perfeito esse bolinho, só tenho o meu café. Mas, gente, como eu tô dizendo, esse projeto eu me permiti a fazer tudo diferente do que eu já fiz em outros momentos da minha vida. Eu permiti que ele fosse uma construção processual, sabe? Que ele fosse a cada semana eu me propunha a ir ali conversar com o meu convidado, saber o que a gente estava sentindo, o que a gente podia se contribuir um para o outro para a gente trazer aqui para esse ambiente. Então, nessa energia de que teve bastante coisa que a gente veio
trazendo nessa linha de tempo desses 4 encontros hoje se concluindo, nós vamos ter aqui a convidada especial, que é a Barbarita, para fazer esse processo de conclusão com a gente. Barbarita, tá tudo pronto? Me dá um ok, amiga, que daí eu te chamo pra gente já te receber aqui na live. Justamente pra gente entender, né? Então, o que a gente viveu nesses últimos 3 encontros? O que a gente veio costurando? Porque como pra mim também foi uma coisa muito... Vamos indo, vamos atendendo a demanda, vamos construindo na fluidez, na espontaneidade da coisa, vai ser super importante de ter essa troca de vamos ver o que aconteceu. E então, vou chamar a Barbarita aqui para a gente conversar a revisão nos processos de começo e também de conclusão de ciclos de vida. Vou tomar meu golinho de café. Amiga, será que te chamou? Peraí. Barbarita. Qualquer um pode. Tarará. Não apareceu nada. Então tenta tu me chamar, amiga. Eu acho que dá pra gente, ali embaixo na barra, dá pra pedir pra fazer parte da live. Ah, agora eu recebi. Entrar ao vivo. Vamos lá. Ai, tô animadésima. Tu enviou, né? Eu recebi aqui. E eu aprovei. Ai, tá dizendo que tu não pode participar. Que estranho. De repente sai e entra da live de novo. Faz isso, amiga, enquanto sai da live, entra de novo e aí a gente tenta. Enquanto isso, eu vou ler o comentário da Cíntia. Eu também adorei Cacau, até entendi que estamos alinhados com o calendário maia. Acabamos de entrar num novo ciclo para semear o futuro. É verdade, né, Cíntia? E isso é o que mais tá me surpreendendo desse processo aqui que a gente se propôs a viver no Café com Cacau, justamente porque ele está muito alinhado com vários ciclos da natureza, né? Hoje também a gente está aí numa lua cheia de Áries que tem tudo a ver com recomeço. E como eu já tinha dito antes, agora deu, ó. Ai, meu Deus, já apareceu minhas caixas tudo lá atrás, Jesus. Ai, amiga, bem-vinda! Tudo? Nada. Estão me ouvindo bem? Estou Ou te é melhor ouvindo. botar fone? Não, tá perfeito, amiga. Você tá me Tá, escutando? mas termina aí que tá valendo. Tô. Entrada triunfal. Mas termine aí. Arrasou. Não, era isso mesmo que eu tava falando, que esse processo aqui do Café com Cacau, que foi esse projeto que eu permiti que fosse super fluido, foi tipo assim, tá, deixa eu ver o que que ele tem pra me oferecer, deixa eu atender essa demanda que ela tá me mostrando pra gente poder ir estruturando na medida do processo. E muito louco que toda semana, assim, tipo, quando eu ia estudar a energia do dia, a energia da semana e tal, sempre tinha a ver com algum astro maior, né? E agora a Cintia trouxe aí a entrada do calendário maia, ela falou da jornada do guerreiro. A jornada do guerreiro tem tudo a ver com o inverno, né? É justamente esse arquétipo que a gente vivencia nesses 3 meses dessa roda cíclica. Então, sim, Cíntia, maravilhosa, sempre sentindo os rolezinhos. Mas, amiga, como está você? Eu tô muito chique usando lenço nesse Rio de Janeiro, entendeu? Eu Com os meus 18 graus aqui, congelando. eu com 8, mas é isso. Meu Deus. Menina, sabe o que eu tava percebendo com você falando antes? Eu não sei exatamente aonde que eu entrei com você falando, mas você resumiu com a sua história que você contou o que a gente está vivendo, tipo, hoje. Você falou assim, ó, sobre transição, né? Que você falou sobre os medos das mudanças, da sua angústia na sua mudança, e como é ruim a gente estar num momento que
a gente nem tem o que está atrás, mas também ainda não chegou o que está na frente, né? E você fica naquele período exatamente que a gente está vivendo agora. E Exatamente, sim. exatamente sobre o que foi também todas as outras lives anteriores, né? Essa forma, assim, de como a gente dá respostas para as coisas que chegam. A gente está numa mudança, a gente ainda é um pouco a mesma, mas também não é tão a mesma, e a gente precisa fazer alguma coisa, demandam a gente fazer alguma coisa, e a gente vai fazendo, não sabe nem o que é que está acontecendo direito. E aí as respostas que você achou no coletivo, né? Nas trocas. Assim, como exatamente o que você falou, é assim, já podemos finalizar, entendeu? É sobre isso, gente. Obrigada. Imagina. Não, fiquem aí que a Bárbara é uma pessoa que, assim, ó. Primeiramente que a Bárbara me garimpou dessa internet, né? Ela me apresentou esse termo essa semana. E eu entendi exatamente o que ela faz. Ela veio ali, me deu uma pinçadinha, Cacau, acho que você vai ser minha amiguinha aqui, venha cá. E desde então a gente veio tendo uma troca muito genuína mesmo, né, amiga? Porque a gente não trabalha juntas, mas a gente trabalha juntas, basicamente. Tamo aí. E eu sinto que tu, amiga, seria assim, ó, se a gente fosse colega na época de coleginho, seria aquela minha duplinha. E se eu faltasse a aula, eu ia te mandar uma mensagem, amiga, me empresta teu caderno, porque eu ia confiar que tu ia fazer exatamente o que eu faria, sabe? Lá anotando mil e uma coisa. Vocês percebam que ela já chegou anotando, inclusive, né? Já escrevi aqui um monte de coisa. Então é justamente para isso que eu senti assim que, na verdade, eu te convidei no mesmo momento que eu convidei a galera. Ai, gente, eu tô amando esses coraçãozinhos. Quer dizer, Sol em Leão tá assim, ó, brilhando aqui no nosso ego. Ó, Gabi entrou, minha irmã. Tô Bem-vindo, gostando. bem-vindo, gente. Cafezinho na mão, qualquer coisinha de bebida na mão é sobre esse ambiente, como é que é confortável. Mas o que que eu tava Uhum. falando, guria? Sobre os trabalhos da escola? Sobre o quê? Sobre os trabalhos da escola? Hum. Sim, mas eu tava dizendo que, enfim, que eu senti, quando eu te convidei, na verdade, eu e a Bárbara, então é isso, né, gente? A gente vem se conhecendo aí já faz uns 4 meses, mais ou menos, eu acho, e conversando sobre muitas coisas. A Bárbara tem uma energia analítica que eu tenho também e perceptiva sobre os processos, só que a gente se complementa muito de duas visões paralelas, né? E aí, quando eu convidei ela para fazer parte desse primeiro quadro, primeiramente ela já se botou lá no final, como sempre nas nossas dinâmicas. Ah, eu vou ficar aqui no finalzinho, só observando o que vai acontecendo e aí eu vejo o que que eu faço. E para mim hoje tem muita significância essa tua colocação instantânea, né, genuína, porque eu acho que é justamente sobre isso, né, amiga? A gente analisar o que que aconteceu nesse último processo aí que a gente se despendeu a viver juntos. Sim. Mas, enfim, antes da gente começar no debate da coisa real, da gente esmiuçar o processo todo, eu sempre peço para os meus convidados uma frase do momento, né, que está representando vocês. Porque, primeiro, que isso é uma pequena revolta de cacau já, uma rebelião que eu faço. Porque a gente sempre fica, ai, a terapeuta, a advogada, a médica. O caramba, gente. A gente é a gente e em cada momento a gente está passando por um processo. Então, eu me empatizei nesse rolê e pensei como que eu gostaria de ser definida nisso que eu tô vivendo agora. Ai, uma frase. Então, por isso que eu peço uma frase para vocês. E a sua, Barbarita, foi com presença, vivo as mudanças com consciência e busco. Não, peraí, eu li errado. Com presença, vivo as mudanças e com consciência busco contribuir ao processo coletivo de transição. Diga-me um pouco mais sobre essa frase. Como é que tu sente que ela te representa? Olha, foi difícil um pouco chegar nessa frase. E eu acho que se trata disso, né? Essa dificuldade que a gente tem de perceber a gente mesmo. Então, eu acho muito legal esse seu convite também para a gente tirar uma frase,
que é quase que uma atividade, né? Tipo assim, ó, se percebe aí, pra gente Dá uma conseguir falar sobre conectadinha. dá uma conectadinha aí pra gente conseguir partir de algum lugar. Então, eu achei muito legal, assim, essa sua atividade que você propôs para todo mundo que ia vir aqui conversar com você. E aí eu tive que fazer essa introspecção, né? Para entender como que eu transformo tudo que eu estou vivendo no momento em uma frase, com poucas palavras. Que isso é o mais difícil para mim, entendeu? Me pede para escrever um documento, mas não me pede para botar isso em uma palavra ou uma frase. Mas eu coloquei essa frase assim porque eu estou vivendo processos de mudança também. Literalmente, né? Literalmente, uma mudança de casa, uma mudança de espaço total, assim. Mudanças internas, mudanças profissionais, mudanças em relação ao outro, mudanças em como eu me coloco, né, no mundo, assim. E aí eu escolhi, na verdade, depois da pandemia e de muitos estudos e etc., eu escolhi que eu ia tentar fazer algumas coisas com um pouco mais de presença, sabe? Assim, me conectando com o que estava acontecendo, porque ao longo da minha vida eu percebi que eu sempre estava fora do tempo um pouco, sabe? Então, assim, eu estava vivendo aquele momento, mas eu estava sempre querendo viver outro na frente. E aí acaba que eu não conseguia viver o que eu estava vivendo e também não conseguia viver o outro, né? Exatamente. Viver o da frente. E aí eu me deparei com, assim, quanta coisa eu perdi, sabe? Se eu tivesse. Eu ficava muito nostálgica porque eu não tinha vivido, mas eu poderia viver se eu tivesse presente, sabe? Uhum. E Uhum. aí, é nesse sentido que eu botei isso, nessa com presença eu vivo as mudanças. Não é mais fácil, nem mais difícil, só sabe? Tô tentando assim, viver com calma. Viver assim, vou tomar esse café, eu vou tentar entender assim, o que, que eu sinto quando eu tô tomando esse café, sabe? Sinto uma dor, por que, que eu tô sentindo essa dor nesse lugar? Sabe? Assim, é mais intenção mesmo as coisas. E aí, depois, sobre essa consciência, buscando contribuir para o processo coletivo de transição, é justamente nessa minha necessidade de, assim, preciso fazer algo com isso, sabe? Eu falei, beleza, tô presente, mas aí se encerra em mim. Tipo, eu não vou espraiar isso para nenhum lugar. Então, eu tô no meio de uma transição planetária, com uma oportunidade dessa, sabe? Encarnada aqui nesse espaço, nesse lugar. Tô Uhum. tendo a oportunidade de aprender coisas incríveis, de me desenvolver como pessoa, de tomar consciência das minhas vivências mesmo, sabe? Do meu corpo, das minhas relações. E aí eu não faço nada com isso, no meio desse rolê todo. Então, acho que é por isso que eu botei isso. E do coletivo, né? Porque eu acho que não dá para se encerrar na gente. Esse é um primeiro passo, né? Mas quando a gente começa a fazer as coisas da vida, assim, você vê que não se trata de você, e nem dos seus só. É do nós, é algo assim que a gente precisa fazer para depois que a gente não mais estiver aqui no campo físico, sabe? Uhum. Então, é essa energia assim que eu tô. Por isso que eu botei essa frase bafônica. Afônica, não, maravilhosa. Essa frase, ela podia ser inclusive minha, assim, sinceramente, amiga. Acho que tu escreveu por mim e por ti. Porque quando tu botou ali coletivo, eu fiquei, uhum, amém, sabe? E eu acho que é exatamente nesse rolê que eu pelo menos me identifico muito contigo, sabe? Nessa sensação de tipo, tá, não é só eu. E tudo isso que eu acredito, tudo isso que eu estudo, tudo isso que eu pratico na minha vida, como que eu também vou botar pra fora? Como que eu também vou oportunizar que isso chegue em outras pessoas, né? Porque se eu viver só eu sozinha com tudo isso que eu vivo, pra mim não é legal. Eu quero estar com meus coleguinhas, eu quero que meus amigos estejam ali comigo me acompanhando no rolê. Sozinha pra mim nunca fez nenhum sentido. E eu achei muito legal que na primeira parte da tua análise da tua frase, tu falou, porque essas duas consciências, elas são duas, primeiramente, bem complementares. E, inclusive, eu vi o símbolo do yin yang, né, nas duas ali. Porque bastante gente ainda não tem essa clareza em relação a como eu não estou me propondo a viver com presença a cada instante, a cada momento. Porque é isso, a gente se sente apegado
com o que foi e que tá acabando, e angustiado com o que vai acontecer e não quer que aconteça, e não quer que acabe, e aí nada acontece, né? E aí foi o que tu disse que eu achei muito legal de. Bom, na verdade eu poderia ter vivido aquelas coisas se eu tivesse, no mínimo, me proposto a estar ali vivendo aquilo. Me preocupando um pouco menos com o que eu não consigo controlar e controlando as pequenas ações, né? E eu acho que é bem por aí que a gente vai dar continuidade para esse nosso novo momento no coletivo. E, né, se responsabilizando aí pelos pequenos atos do como eu tô me sentindo agora, bem como tu disse, como que eu tô me sentindo agora? O que que esse café tá me propondo? Café para mim é acolhimento, eu converso com as pessoas, então vou fazer que nem eu, né? Então o meu projeto vai ser café com cacau, pessoas para conversar comigo. Preciso conversar, preciso me sentir identificada com alguém. Então, sabe? E só antes, né, de eu te passar a palavra também, a questão do yin yang é muito uma coisa que eu me dispus a estudar no sentido. Ai, Amanda chegou, bem-vinda! Oi, Amanda. Eu acho que o mestre Francisco também tá aqui, em Cacau. Mestre Francisco, eu vi tanto do senhor. Francisco, falo muito do mestre Francisco nas nossas É conversas. verdade. Ai, a gente recebeu uma pergunta. Ah, Cíntia, guarda essa tua percepção, a gente vai trazer ela, pode deixar. Ela falou sobre a ginasta, enfim, que perdeu. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso também. Vai chegar o link. Mas o que eu tava falando é que eu me propus para entender muito esse lugar, assim, de pertencimento mesmo do ser humano, sabe? O mestre Francisco é esse EH, Evolução Criativa? É esse mesmo. Oi, mestre Francisco. Ai, bem-vindo. Do pertencimento do ser humano, né? Porque para mim essa questão sempre foi uma questão. Além de eu me sentir sempre muito apegada às mudanças e isso ser um processo muito doloroso para eu viver, eu sempre vivi tentando me encaixar no rolê dos outros e nunca viver o meu processo. Nunca me permitir a fazer o que eu queria fazer. Então, também era uma outra dor minha. E nesse meus, né, minhas viagens, os meus processos de estudo, eu me dei conta que na essência da criação, que é o nosso yin e yang, né, essas duas polaridades, na nossa polaridade feminina, a gente tem a necessidade de pertencimento, né? Eu preciso fazer parte de algo. Tem muito a ver com a energia da água, muito a ver com a energia da terra, do que veio antes, do que a gente vai deixar semeando, do que a gente vai deixar, né, para depois também. Então, essa questão, estou junto numa energia maior e pertencendo a algo maior, que é a natureza, que é a ciclicidade da vida em conjunto. E a outra polaridade é não só quero pertencer, que daí tem a ver também, por isso que eu disse que tem tudo a ver com a tua frase, né? Não só pertencer a esse momento, a esse ambiente, como também tá, dessa minha vivência, pertencimento e desenvolvimento pessoal, o que que eu tenho para contribuir? Porque se eu tô me sentindo abraçada por alguém, se há outros elementos externos estão me contribuindo com algo, é natural, é intrínseco do ser humano querer trazer de volta, né? Na gratidão mesmo, querer contribuir de volta. E então eu acho muito íntegra essa sabedoria que tu tá trazendo aí pra gente na tua frase e na tua energia também. Ai, que bom. Gostoso isso, escutar. E eu acho, eu fiz aqui uma conexão na minha cabeça, com você falando sobre Yang e tal, que foi sobre os elementos, né, assim, da natureza, né? O quanto a gente precisa voltar a essas bases, que também já conecta com tudo que foi falado em todos os blends, né? Que vem essa coisa, né, da terra. Então, assim, a gente vê onde é que tá as nossas raízes, sabe? Aonde que a gente está amparado? Da onde que a gente está pisando para subir? Então, é essa parte da consciência aqui da terra primeiro, né? Depois a gente vai para a água. Então, é aquela coisa da nutrição. Então, assim,
é não estar tão lotado a ponto de não poder ser nutrido de nada, né? Essa água é que se relaciona também com uma fluidez, né? De assim, você já sabe qual é a sua estrutura. Beleza, não precisa ser tão Caxias. Aqui, não sei se aí também tem esse ditado de Tem, Caxias, tem. mas tem, né? Ah, tá. Então, tá. Não precisa ser tão, sabe? Não precisa empacar na estrutura. Você precisa também ser fluido, deixar as coisas te atingirem, né? Depois você precisa subir em direção ao fogo, né? Em direção ao sol. Você precisa começar a furar a terra. Você precisa começar a espraiar do que você está sentindo ali, né? E depois só que você atinge o ar, numa sensação de disseminar, né? Você depois dá os frutos e aí depois você vai disseminar aquilo. Então, acho que se a gente romper esse fluxo da própria natureza, a gente não consegue chegar onde a gente quer. E a Exato. gente fica ventilando um monte de coisa, como você adora falar isso, eu adoro quando você coloca essa frase, essa palavra. A gente fica ventilando um monte de informação, um monte de coisa, sem ter aterrado, sem saber qual é a raiz, sem saber de onde que a gente parte. Ou seja, a gente fica completamente inconsciente, tentando repetir coisas de pessoas que também estavam inconscientes, e a gente Uhum. não tinha nenhum. Aí a gente chega, por exemplo, naquela conversa que você teve no Blend 1 com a Júlia, que vocês chegaram naquela questão de não ter referências, né? Então, assim, cara, tu olha para trás e você não consta, precisa responder a demanda aqui desse momento da pandemia e agora, que eu não posso continuar da forma como estava antes, não sei o que fazer, aí você vai para onde? Você precisa ir para dentro, porque senão você não consegue andar. Você não consegue, você fica empacado ali, né? Então, enfim, achei incrível porque o Yin Yang me chama para a natureza, né? Me chama de pensar elementos e aí a gente vai para outra live. Amigo, não, mas que perfeito isso que tu falou, sabe? Tô internalizando ainda tudo isso que tu disse, porque é realmente uma sabedoria, assim. Eu trabalho muito com os elementos também, justamente por isso, assim, nos momentos da minha vida que eu me senti completamente perdida, ou sozinha, ou enfim, o que que eu sempre via que me trazia conforto? A natureza. Eu ia para debaixo da árvore, eu catava um novo parque, uma nova pracinha para descobrir, porque ali era onde eu me sentia tipo, isso aqui eu conheço. Isso aqui eu sei como eu me relaciono com ele. Então, eu tava até essa semana pensando que, na minha percepção, o começo ele vinha a partir da água. Mas aí tu trouxe agora o começo a partir da terra. E eu achei isso muito genial, porque é justamente isso, é considerar uma história que vê, a gente não começa do nada, né? A gente não fecunda o óvulo naquela imensidão de água e fluidez da mãe, sem ter existido a mãe, sem ter existido o pai, sem ter existido os avós antes. Então, eu acho que nesse processo também que a gente está vivendo de mundo, tem muito a ver essa inteligência que tu trouxe, de não, primeiro vamos considerar tudo que já existiu, né? Vamos olhar para isso como essa referência, como essa base onde estamos pisando, para daí voltar para dentro e compreender quem sou eu nesse lugar, né? Ah, muito Uhum. legal. Arrasou. É, e aí agora eu estou pensando também sobre, até lá no Blend 1, né, falando sobre os pais, né, e sobre ancestralidade no Blend 2 também, e eu estou refletindo sobre como que essa nossa relação com a ancestralidade, né? Eu acho isso muito louco pensar na ancestralidade, porque se a gente for pensar a partir do presente, a gente é a ancestralidade do futuro, né? Das Uhum. nossas gerações futuras. E aí, assim, o que que a gente está fazendo, sabe? Enquanto futura ancestralidade. Como que a gente pode fazer diferente do que já foi feito e aproveitar o que já foi feito também, sabe? E a gente só consegue partir para frente é, com essa interiorização. Eu acho isso necessário, na verdade, fundamental para a gente começar qualquer coisa. E eu acho que quando você estava falando também lá no início, que agora me veio aqui na cabeça para puxar, que foi sobre o fazer diferente. Você usou essa frase, né? Uhum. Eu
Você estava no processo da mudança, e aí depois você foi para a parte da comunicação e da arte, e você começou a pensar, vou fazer diferente. E eu acho que é daí que a gente precisa partir, sabe? O que é que a gente pode fazer diferente? Não tem a ver com fazer certo, não tem a ver com a gente saber respostas. É, que nem a incrível frase do Lorenzo, não tem a ver sobre resposta, tem a ver sobre processo, acho que é alguma coisa assim, né? Exato. Então, exatamente, assim, não tem a ver com a resposta, porque a gente fica muito nessa, né? A gente, vulgo eu, e muitas pessoas que eu conheço, a gente precisa das respostas, a gente precisa fazer as coisas certas, e a gente precisa controlar. E a gente precisa quando não precisa. Aí, olha, de verdade, eu não conheço Clary, não sei nem se ela tá aqui, a do Ela Band tinha 2, é morado Clary. antes, não sei também. Olha, ela me ajudou muito. Ela não sabe, mas ela me ajudou muito. Com aquela frase que ela falou, frase não, né? Sei lá, a genialidade dela, que ela falou assim: o eu não dou conta é igual a o universo não precisa. Muito obrigada por essa frase, porque é nessa energia que eu tô aqui, assim, ó, eu não preciso dar conta. Na verdade, desde quando eu escutei, eu só penso nisso, assim, quando eu acho que não vou dar conta, eu só penso assim, o universo não precisa. O universo não precisa, o universo não precisa. E isso faz com que a gente se sinta em paz, sabe? E numa sensação assim, tô fazendo certo, tá tudo bem. Se eu tô aqui dentro da minha consciência, se eu tô sendo ética, se eu tô agindo de acordo com as leis da natureza, sabe? Tá tudo bem. É isso que o universo está precisando, então, nesse momento. E é isso. E Vamos. algumas coisas que tu falou que eu achei genialíssima. Primeiro que essa frase da Clary também veio aí para me dar um abraço de mãe, como ela sempre faz, maravilhosa. Eu anotei, inclusive, no meu diário ontem, né? Tava lá, ai meu Deus, a vida, os projetos. E daí só me lembrei que tu também falou, ai meu Deus, aquela frase. Eu tava, vou escrever a frase pra, sabe, internalizar. Então, calma. E aí me conectou isso que tu lembrou da frase da Clary, me conectou com uma carta que eu tirei hoje, que é da Roda da Fortuna. Para mim, a Roda da Fortuna, ela representa a abundância da vida, que é justamente isso que a gente está falando, né? A elementaridade de cada etapa dos quatro elementos para ir fazendo a rodinha. E o que que diz essa carta? Que para a gente sentir a recompensa chegando, a gente precisa ter certeza do passo que a gente está dando. A gente não vai chegar no final, a gente não vai receber aquilo que a gente almeja lá, que a gente visualiza, se eu não der o meu primeiro passo. Se eu não, em cada instante, ter a certeza de que no mínimo eu estou caminhando. Né? Eu não estou lidando com a demanda do processo inteiro agora, porque não é o que o universo precisa. Mas eu estou lidando com uma pequena porção desse grande processo, que é o que o universo está me proporcionando para lidar. Então, isso traz essa leveza, inclusive, nesse mundo capitalista linear que a gente entrou, né? Eu acho que o capitalismo ele tem sim uma importância, né? Como tudo na vida tem o seu lado positivo, mas se a gente lembrar da ciclicidade da coisa, né? De que para girar a economia, para girar a evolução do mundo, a tecnologia, a coisa toda, a gente também precisa viver a essência de cada processo. Porque aí o que tu falou, a gente veio construindo tanta coisa, só que ao mesmo tempo que a gente veio construindo coisa, a gente veio matando a natureza. Então, para mim, isso é a clareza mais óbvia de que tá errado. Precisamos fazer diferente. E a É, outra. Oi? fala. Não, e que a Não, outra coisa que tu trouxe, que eu nunca tinha parado para ver nessa perspectiva, é da ancestralidade como a gente sendo a ancestralidade do futuro. Então, isso nos traz também a responsabilidade de hoje, o que estamos fazendo, né? O que que a gente está garantindo de deixar para os outros, assim como deixaram para a gente. Eu acho que foi isso também que eu conversei bastante com a Ju na primeira live. A gente só tá olhando para o que deixaram para a gente.
e tá esquecendo de olhar o que que a gente vai deixar para os outros, né? Então eu acho que essa complementaridade dessa grande sabedoria da ancestralidade em si é recebi e portanto entrego. Recebi, portanto entrego. Uhum. E assim, tô tentando fazer o link aqui na minha cabeça sobre questões que você falou do capitalismo, sobre como que a gente vai entregar, né? Uhum, Isso tudo passando pelo lugar do eu, né? Porque, assim, dentro da minha trajetória, né, de vida até agora, eu pude estar em muitos ambientes diferentes, né? E eu pude perceber meio que o que estava faltando nesses ambientes diferentes que eu estava. E hoje, nesse momento, a resposta, amanhã pode ser outra, mas agora, nesse minuto, a resposta é que não estavam tão conscientes, sabe? De si, do porquê exatamente estava fazendo aquilo, né? É, do meio que só pensava com o mental, né? E não pensava com o sentir, uhum, não se percebia naquele processo de uma certa forma. E não de pelo menos não de um lugar de vou fazer algo diferente com consciência que estou fazendo, né? Às vezes era muito belicoso a forma como se colocava. Isso também não comunica. E aí, é, eu hoje estou num lugar de muito assim, se a gente vai fazer algum projeto, que é isso que a gente precisa fazer, né? Seja um projeto para o coletivo, seja uma empresa, seja uma cartinha, seja criar nossos filhos. Se a gente vai fazer algum projeto, a gente precisa estar, e a gente quer fazer alguma diferença com aquele projeto, a gente precisa estar consciente de quem a gente é, consciente de com quem a gente se relaciona, consciente de como a gente reage às coisas, como a gente age, o que a gente quer, qual o nosso propósito com aquilo, porque tudo que a gente criar vai ter um pedaço nosso, né? uhum. Então, com essas coisinhas que a gente vai fazendo, mesmo que parece que é mínimo, vai fazendo a diferença no universo, na vida de alguém, na minha família, né? E para mim também, porque quando a gente vai transformando o outro, a gente também vai se transformando. Então, olha o nível de responsabilidade que a gente está tendo, sabe? A Clara, ela falou uma coisa, eu anotei, eu não sei se eu vou achar agora, que ela falou sobre como a gente está num momento de consciência, né? Quando ela falou da pandemia, ela falou assim: será que a pandemia é mesmo o resultado das coisas ruins? Será que não é porque agora a gente está preparado para esse aceleramento da transição? Ai, me Então, assim, arrependo cara, toda. nossa, quando ela falou isso, eu falei, gente, calma aí, deixa eu dar um pause e anotar essa frase que ela falou. Porque eu nunca tinha parado para pensar, sabe, por essa vertente. Eu sempre achava como algo ruim. E, mano, do céu, a gente tá no meio da aceleração da transição. Já parou Uhum. para pensar na loucura que é isso? E o nível de responsabilidade que a gente tem com todos os nossos atos. Então, assim, quando você tem esse nível de consciência, o negócio fica mais embaixo o buraco, sabe? Você, assim, fazer projetos e desempenhar coisas no mundo não é mais uma uma escolha, digamos assim, sabe? É uma necessidade da humanidade. Então, quando você até fala, olá, humanidade, gente, humanidade, a gente tá na aceleração da transição, galera. Bora fazer um projeto aí, umas coisas para mudar, sabe? De fazer diferença, né? No futuro, né? Eu acho que é sobre isso, sabe? Assim, esse nível de autoconsciência, não dá para parar no eu. Não dá, não cabe mais, sabe? Não cabe mais. É importante, mas isso é uma passagem. O Uhum. eu é um ponto de partida, não é Exato. o fim. E Uhum. aí a gente precisa espraiar pro eu. E a gente começa assim, ó, vamos dar um passinho? Vamos. Aí a gente vai, começa a botar umas plantas em casa, começa a estudar umas terapia, começa a fazer umas coisas pra gente, começa a se iniciar no reiki, entendeu? E a gente vai, ó, passinho por passinho. Não necessariamente estou falando como é que foi o meu caminho, mas Sim, tem gente sim. que vai para arte, né? Tem gente que vai ser educador, como o Lourenço. Olha só os caminhos que ele achou também, né? A Júlia foi para astrologia, a Clary
mãe, tá sendo mãe e Uhum. tá extraindo essa maternidade para outras pessoas, como o Cacau. E cada um vai achando a sua forma de fazer essa diferença. E o importante é a gente fazer, né? É isso que é o importante agora, porque vai se comunicar com alguém, sabe? Isso é uma coisa que eu tô percebendo também nessa nova fase que eu tô vivendo. Que se a gente se permitir sentir e permitir fazer o que a gente está sentindo, isso vai conectar com alguém, mesmo que sejam 6 pessoas, sabe? Uhum. Mas vai conectar com alguém. E aí é através dessa conexão que a gente vai criando outras coisas, a gente vai estando em outros lugares, e a gente vai se transformando. Parece um papo de gente que está muito, sabe, fora da realidade, mas não é, porque a gente já tentou várias outras coisas. Vamos fazer diferente? Vamos tentar de novo outra coisa? Bora! Eu Bora, gosto de gente que fala, bora, bora, vamos, bora. vamos. Eu sou essa pessoa. Bora, foi. Que horas? Vamos sair já? Já tô aqui, ó, pronta. Barbarita do céu. Não, aqui é outro momento assim, gente, obrigada. Daria para acabar por aqui. Maravilhosésima tudo que tu falou. Não sei se eu vou conseguir elucidar assim né, fazer os highlights dos pontos que eu achei extremamente interessantes, porque foi toda uma construção aí que tu trouxe. Mas primeiro, amiga, que tu fez, tu narrou o branding que eu tô fazendo de apresentação do meu trabalho. Então eu achei genial. Eu vou ficando, gente, perfeita. É sobre isso que eu acredito. Mas eu acho que ali, ó, tu falou coisas super importantes, né? O eu, ele é um ponto de partida, mas ele não é o fim. E aí tu falou assim, em vários momentos da minha vida, eu estive em lugares que eu pude perceber como é que tu disse? O que estava faltando naquele ambiente que eu tô? E eu acho que essa é a sapiência da coisa real, né? Que foi o que tu disse. Primeiro, galera, humanidade, precisamos fazer diferente. Ou seja, como é que a gente faz diferente? Fazendo projetos novos, né? Trazendo coisas novas para o mundo. Só que para que não seja incompleto como veio sendo, né? Essa coisa só de pensar, de fazer, de entregar e ao mesmo tempo esquecendo da natureza, matando o bioma, matando fauna, matando não sei quem. Essa é a maior percepção dos últimos tempos para mim, tipo, que se cada um de nós, e isso é o que eu quero levar, sabe? Por isso que eu achei genial que tu tá falando sobre isso. Se cada um de nós se responsabilizar a estar nesse contexto, nesse ambiente, porque a gente não vai estar, eu, Cacau, não vou estar aqui em Porto Alegre, aqui no Café com Cacau e lá no parlamento. Eu não tenho como, sabe? Eu não vou estar na Índia, não vou estar na África matando a fome das crianças. Então, tem gente para todas as lacunas do mundo. E essa é a sabedoria. Eu estou aqui e agora e eu estou percebendo que tem uma lacuna, que ela conversa comigo, essa necessidade, essa falta. Então, se eu percebo, outras pessoas percebem também. Mas se eu percebo, eu tenho condições de resolver ela, de liderar ela, de abraçar, de pertencer a ela e dizer: aqui sou eu. Aqui eu pode deixar, gente, esse posto é meu, eu vou lidar com isso, eu vou fazer por vocês. Assim como em outros vários postos, outras pessoas vão estar nesse mesmo processo. E essa é a grande rede da coisa, né? Então, eu acho que como é que é? O resumo do que tu disse é: precisamos criar novos projetos, fazendo diferente e partindo do pressuposto onde a gente observa o que está faltando aqui e como que eu posso, então, desenvolver um projeto a partir dessa minha percepção e com os estudos que eu já tenho que eu vou ter que adquirir para fazer acontecer, né? Eu acho que arrasou. Não, eu acho que também, assim, aí eu volto um pouco no que o Lorenzo trouxe, que eu achei muito, muito legal, assim, né? Eu até anotei a frase dele, porque eu achei genial. Quando você perguntou assim para ele,
tá, você tá falando de aluno e tal, mas fala do professor, né? Como é que foi você como professor numa pandemia dando aula? Como é que foi? E aí ele falou uma frase que eu falei, mano, isso descreve a nossa vida, né? Para que a gente existe? Ele falou assim: eu preciso garantir que o meu aluno esteja tendo uma experiência efetiva de conexão com o processo de desenvolvimento dele. E aí eu fiquei pensando, né? Enquanto a gente enquanto aprendizes da vida, né? A gente enquanto pessoas que viemos aqui para evoluir mais um pouquinho, para melhorar mais um pouquinho, é isso que a gente precisa estar ligado, né? Com essa nossa conexão efetiva com o nosso processo de desenvolvimento. Para aí então chegar no que você acabou de falar, que é esse como que eu faço os projetos e desenvolver projetos e colocar pessoas para frente, etc. Calma, antes a gente precisa estar com uma experiência efetiva de conexão com o nosso processo de desenvolvimento. E Uhum. aí, eu acho que isso é muito importante, é isso que liga todos os blends, né? Que eu acho que é importante até quem não viu assistir, porque a gente está tentando fazer aqui um fechamento com a nossa perspectiva de olhar, né? E com como a gente sentiu os blends. Mas quando as pessoas assistirem, quem ainda não assistiu, vai tocar nelas em outro lugar, né? Mas a Júlia, lá no primeiro blend, ela falou muito sobre é, o processo de respiração consciente, né? Então, através da respiração, ou seja, ela voltou para o corpo dela e ela começou a respirar consciente e começou a ver que tinha algo a mais daquilo do que ela estava percebendo. Aquilo que ela tinha antes estava mudando. E aí começou a ficar fácil para ela respirar consciente. Ela falou isso na live, né? Começou a ficar fácil para mim respirar consciente. Aí eu comecei a mudar, comecei a entrar num processo de transição para ficar mais difícil fazer, né? E Uhum. foi conseguindo dar mais um passo. E aí ela foi começar a estudar astrologia, porque ela percebeu que não se tratava mais só dela e da respiração consciente que ela estava fazendo dentro do quarto. E ela foi começou a estudar sobre outras coisas e começou a atingir outras pessoas. E aí hoje ela falando, hoje não, né, naquele dia, ela falando, né, para todo mundo aqui com a gente, como é que foi esse processo dela. E aí ela consegue, aí tá criando um projeto agora, né, novo dentro da astrologia com toda a percepção dela. Então olha a ascendência que ela foi tendo, sabe? Eu gostei muito do que ela falou, de como ela narrou o processo dela, que a gente vê muito facilmente essa ascensão da consciência que ela foi tendo. Não ascensão no sentido de sou pura iluminada, mas ascensão no sentido de passos, sabe? Quais são os passos? A gente não sabe qual vai ser a ferramenta, mas o passo é um atrás do outro, sabe? E assim a gente Básico. vai. A gente é um passo atrás do outro, que nem uma maratona, né? E aí, é, a Clary, eu anotei aqui, isso também foi bem legal, que eu percebi dos três blends, que foi assim, e que eu comecei a ter conexão disso com a minha vida e com o momento de transição que a gente está vivendo, né? Quando a Uhum. gente é cutucado, quando tá dando ruim, sabe assim, ó, deu merda, precisamos de respostas, porque senão já era, sabe? A gente busca bases, né? A gente busca alguma coisa para trás, tipo, galera, tá dando ruim aqui, alguém pode me ajudar? E aí ninguém ajuda, não dá para ajudar. Não tem o que ajudar, não tem o que puxar para um momento que não existiu ainda. E Uhum. aí, isso é muito interessante quando a gente volta para essa base, para buscar os elementos para dar resposta, e a gente vê que não tem essas bases, e a gente precisa dar resposta. E aí foi quando eu cheguei eu vou ler aqui agora, acho que agora é o momento de ler, que foi uma junção, aquela junção que eu até te falei, te mandei, né, Cacau? Do Blend 1 e do Blend 2, que eu achei assim genial. Isso não são palavras minhas, são palavras da Cacau e das duas meninas dos primeiros dois blends. Que foi assim, ó. Fomos ensinados a repetir. Mas e agora que não dá mais para repetir? E agora que a gente tem a oportunidade de fazer do nosso jeito. Mas que jeito? Nós temos que saber quem somos. E aqui entra a questão da autoconsciência. Para conseguir, com autorresponsabilidade, trabalhar nossa relação com o meio
e colocar no mundo no formato de propostas evolutivas. Então, assim, eu acho que é incrível essa junção que vocês fizeram, sabe? Que vocês falaram no Blend 1 e 2 e eu consegui traduzir nessas frases, porque isso mostra pra gente que a gente está sendo cutucado para fazer alguma coisa. Mostra pra gente que quando a gente treme na base, a gente busca referências. Então é bom que a gente seja referências para alguém, né? A gente possa ser um elemento que alguém possa puxar no momento de desespero. Também passa por aí essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência. E perceber que a gente está com a oportunidade na nossa mão, sabe? Para quando chegar lá na frente, a gente não falar assim, putz, deixei passar essa oportunidade. Tu vê só, que pena! Podia ter feito alguma coisa, não fiz. Olha só que projeto legal que eu tinha na cabeça, não botei para frente, sabe? Então, assim, é a gente saber que isso é uma oportunidade. E ninguém tem a resposta. Cada um vai fazer do seu jeito, mas vai fazer diferente do que já foi feito anteriormente. A gente pode aprender com o que foi feito, mas não dá mais para repetir. Não é mais possível nessa transição que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que a gente ter consciência disso é importante. E aí, quando a gente se depara com isso de que não dá para pegar e repetir, e a gente é ensinado a repetir, né? Na escola não é à toa que a gente teve tanta dificuldade na escola. Eu também super me identifiquei com tudo que você falou na live lá do Lorenzo. A gente é ensinado a repetir, sabe? E a gente não consegue repetir. Então, toda a galera que teve dificuldade na escola, provavelmente vocês precisam fazer projetos para a nova humanidade que está surgindo, né? E aí, a gente precisa partir da terra, da base. Qual é a raiz? Quem a gente é? Por que a gente está aqui? E como que a gente começa com isso? Com o corpo, sabe? Porque assim, a gente pode olhar para o passado, mas a gente vai olhar para o passado a partir do presente. Eu estou aqui, existindo no presente. Eu posso olhar para o passado, mas eu estou aqui. Então, até quando a gente vai revisitar o passado, é a partir do presente que a gente faz. É a partir do corpo que a gente faz, sabe? Quando a gente está sentindo alguma dor, é no agora. Não é ontem, não é depois. É agora que eu estou sentindo. É agora que eu estou pensando. Então, é só a partir desse agora que a gente consegue fazer alguma coisa para frente, sabe? E aí, eu achei muito legal sobre, na live da Clara também, que ela falou assim, vocês podem estar recebendo uma profissão que meu filho vai se conectar quando ele estiver no momento de fazer as profissões dele, né? As escolhas. Então, assim, caraca, olha a responsabilidade. Isso significa que se a gente não fizer, ele não vai poder ter essa referência mais próxima de mim. Ele vai ter que buscar em outro lugar, porque outras pessoas estão fazendo. Se a gente não está fazendo, outras pessoas estão, graças a Jah e a elas mesmas, né? Mas o que eu gostei da palavra que ela usou foi essas propostas evolutivas, sabe? Assim, eu achei tão sábio. Foi ela que trouxe, né? Eu acho que essa. Não sei se foi ela ou se foi você, mas foi no blend de vocês duas. Foi ela mesmo. Foi ela, né? Que falou sobre as propostas evolutivas. Eu achei tão lindo isso, sabe? Assim, porque não é só um projeto, realmente é uma proposta, porque a gente está chamando para perto, sabe? É isso. E isso é algo que a gente tem muito em comum, né? Essa necessidade de fazer as coisas no coletivo, de assim, vamos construir junto, vamos deixando as coisas fluírem, sabe? Vamos sentindo o que acontece, porque as coisas mudam. E é sobre mudança também, que nem o Lorenzo falou, né? É saber que a gente pode mudar. É permitido, você pode. Você Na deve. verdade, você deve. Você não pode, você deve. Não é pra repetir, é a mesma coisa que ela. E tu tava falando do corpo, né? E de acessar o passado a partir do nosso corpo aqui no presente. Uma coisa que me veio na hora foi tipo. O passado que eu acesso é um passado vivenciado pela minha família, porque é isso que geneticamente toca a mim. Então eu não vou viver o passado que a família da Bárbara viveu. Entende? Eu não vou acessar essa referência como a Bárbara acessa. Eu vou acessar a referência da minha família. Então, olhar para as nossas famílias com essa visão de tipo, de estudo mesmo, de reconhecimento, o que que vocês fizeram? Porque por muito tempo, e eu acho que isso é interessante a gente falar,
todas essas novas propostas evolutivas, né, elas vão ter um cunho terapêutico, um cunho evolutivo, multidimensional. E por que que... Minha mãe entrou. Oi, mãe. Por que que muita gente acabou entrando no rolê da terapia, né? Que nem foi como a gente se conectou também. Tu me diz, ai, Cacau, tô numa transição e tal. Eu disse, super te entendo, mana, mas aqui, ó, eu não sou terapeuta. Vivi o processo de terapeuta, tenho todo o conhecimento sobre, mas eu não sou terapeuta. Não é aquela lacuna que a gente falou. Por quê? Porque faz parte dessa necessidade que a gente está sentindo no mundo do que? Da autoconsciência. E o que que traz a autoconsciência para a gente? Todos os estudos de desenvolvimento da mente, da energia, do funcionamento do corpo. Isso vem da base desse estudo terapêutico, mas nem não vamos ser todos terapeutas, né? Teremos essa base, porém atuaremos de uma forma particular e diferenciada. E por que eu tava falando isso agora? Perdi o meu fio da meada. Gente. Ah, sim. E aí eu tava no meu processo de entender, bom, já que eu não sou terapeuta, quem sou eu? Né? O que faço eu com todo esse conhecimento que eu amo, que eu adoro? E eu fui essa aluna, né? Eu achei muito legal que tu trouxe pro chamado, galerinha, vocês que sentiram tudo aquilo no coleginho, de dificuldade de atuar, o projeto está com vocês, amores. Exatamente. Eu fui esta criança, porque eu sempre precisei adaptar para a minha realidade o que estavam me passando, porque o jeito que eles estavam me passando não era o jeito que eu recebia. Então, e também nessa cobrança do mundo da gente ter que ser uma coisa que já existiu, para mim foi muito complicado conseguir pisar nesse solo agora, que só agora, depois de quantos anos? Desde quando eu saí da faculdade? Faz 6, 7 anos, gente. É processo. É processo. Temos que viver o processo. Só agora eu estou entendendo que eu vou trabalhar com o quê? Com projetos criativos de propostas evolutivas, usando todo o meu rolê do direito, todo o meu rolê de gerência, todo o meu rolê de toda a minha história para fazer isso. Mas o que que me ajudou a chegar nesse lugar? Como eu disse para vocês, que eu cheguei naquele lugar, tá? Já que eu não sou terapeuta, o que que eu sou? Olhar, aí que foi que o link que eu fiz, né? Sentir o passado no meu corpo a partir da minha família. O que que eles vieram fazendo? Todas as mulheres da minha família, por parte de mãe, principalmente, são assistentes sociais. Então, todas trabalharam com assistência social, tá? E educação. E algumas trabalhando no jurídico ali, na coisa. Então, ali já me deu olha aí, temos o nosso papel no social. E aí, o que que eu olhei para a família do meu pai? Extremamente culta, extremamente intelectual, assim, com um senso crítico da coisa, de saber o que precisa fazer para melhorar, de ter esse estudo da estrutura social das coisas, das referências históricas, da observação do meio. E aí, o que que eu entendi, né? Tem esse lado da minha mãe, esse lado do meu pai, e a partir das dores dos dois eu entendi o meu canal. Porque nas duas famílias a gente tem muito artista. Todos são, basicamente a maioria. Agora eu pergunto para vocês se vocês acham que algum deles se manifesta como tal. Ninguém. A gente tem gente que canta, a gente tem gente que toca, a gente tem gente que escreve, que constrói, que não sei o que lá, um universo de arte. Mas ninguém conseguiu se reconhecer nesse lugar. Eu sou artista, eu sou criador, eu sou eu. Prazer, eu sou eu. Então, nesse estudo de quem foi a minha família que me trouxe até hoje, eu entendi, é aqui que eu ligo. É aqui que sou eu, é aqui que me bate, é aqui o meu papel. A partir da comunicação artística que eu vou conseguir lidar com os dois lados que me fizeram para me sentir pertencida e fazer o meu processo, né? Entregar o meu serviço. Ai,
Nossa, não, de verdade. Que lindo. Porque, assim, primeiro que sou colega de profissão da todas as mulheres da sua família. Sim. Não sabia, não lembrava disso. Se você já tinha me dito, eu não me Eu acho que lembro eu que só todas as falei da mulheres. minha mãe pra ti, não tinha dito de todas elas. Ah, tá. Muito legal, assim. E eu achei lindo, sabe? A forma como. É sobre isso aí que você fez, né? É sobre você olhar para você a partir de alguma coisa. Para outra pessoa, pode não ser a partir da família, pode não ser a partir da mãe e do pai, pode ser a Uhum, partir de outras referências que ela tenha, né? uhum, Mas é olhar para esse eu, porque quando a gente não olha, olha só o que você falou, né? Existem pessoas na família que não conseguiram se desenvolver porque não tiveram a percepção de si mesmas. E não sim. necessariamente enquanto artistas só, mas enquanto pessoas que pudessem exercer arte, sabe? Ex- Então, assim, eu acho que passa primeiro mesmo por esse lugar. Eu acho que. Como é que eu posso explicar isso? Eu sinto que a minha responsabilidade no mundo é fazer pessoas que não estão conseguindo enxergar quem elas são consigam, sabe? Porque, assim, sobre o que elas vão fazer vai depender do que elas conseguirem acessar. Uhum, Porque a gente não consegue fazer o outro descobrir a consciência dele, sabe? Não é sobre isso, não é sobre a pessoa, não é sobre você falar, olha, essa aqui é a forma, esse aqui é o projeto, esse uhum, aqui é a metodologia que você precisa seguir para você conseguir chegar onde você quer chegar. Calem-se, sabe? Não é isso. É assim, ó, é volta para dentro. O que a uhum, gente pode fazer é facilitar a sua entrada em você. uhum, Isso dá para fazer, né? Mas o que vai surgir a partir disso, só a pessoa vai saber. uhum. E só você soube. Ninguém, eu tenho certeza que você ficou procurando alguém para te mostrar. A Mas vida o que eu inteira. como? Mas como? Me explica como. Querida, não tem como. É você Não, que e vai saber. ainda, só um E você vai parênteses. conseguir chegar. Só um parênteses, eu me identificava daí com, principalmente esse rolê do marketing digital aí, que várias coisas surgiram na internet, né? Eu me identificava com uma pessoa e eu, é esse método, é agora, é ali. Aí vinha a vida e dizia, minha filha, que nem diz a Bárbara, minha filha, cala-te. Não, é do seu jeito. Exatamente. É do nosso jeito. E aí, quando a gente está consciente de quem a gente é de verdade, o que a gente faz é consequência, sabe? Então, o foco é saber quem a gente é. E aí, como que a gente sabe quem a gente é? Assiste a live do Lourenço. Volta para esse Três, corpo. gente. As três, mas é porque ele falou muito do corpo, né? E a Júlia também falou da respiração. O corpo é parte da respiração, né? Então, assim, voltar para dentro, entender quem é você, para depois conseguir sair e tirar, sabe? Então, assim, você vai conseguir achar pessoas que vão te ajudar nesse caminho de você se descobrir de novo, sem te Uhum. dar resposta, mas te Aham. ajudando. Processos terapêuticos milhões, né? Enfim, várias coisas que você pode fazer para conseguir se perceber, se trabalhar, perceber as lacunas e saber que é para ir com as falhas mesmo. É para ir com as lacunas mesmo, porque ninguém. Não é para ser completo, não é sobre ser completo, né? É sobre de verdade entender o que falta, o que está faltando e como que você se coloca. E até também. Às vezes é muito pelas suas faltas e falhas que você também pode se conectar com o outro, né? Uhum. Sobre o percurso mesmo, né? Da forma como você caminha, você acaba encontrando pessoas no caminho. E aí também tá a questão do coletivo. Uhum. Mas só depois dessa interiorização que você fizer com você, que você vai encontrar pessoas para te ajudar nisso, depois que você tiver a sua proposta, depois que você tiver achado o seu propósito assim, tiver sentido, não numa frase, meu propósito é esse, mas quando você tiver sentido quem é você, o que você veio fazer aqui, de uma determinada forma, aí você consegue encontrar pessoas que podem te ajudar na forma de botar isso para fora, sabe? Tipo, cara, eu gosto disso, eu sei que é isso aqui, mas eu não sei como é que orna isso com isso. Aí você consegue achar, por exemplo, Cacauzita maravilhosa em fazer isso, entendeu? Você chega assim, querida, quero isso, isso, isso. Não sei como junta. Cacau fala.
vamos lá, criatura. Vamos lá fazer esse projeto aqui acontecer. Você sabia que isso pode se tornar um projeto? Você sabia que esse projeto pode se chamar assim, assim, assado? Já tinha pensado nisso na sua vida? E aí a gente consegue, sabe, fazer alguma coisa. Mas começa com um passinho de entender quem você é no seu quarto, sabe? Com Exato. respeito. Então, assim, comece na live 1. Exato, comece pelo começo. Comece na live um, 2, 3 e chegue até aqui novamente. Amiga, não, primeiro que tem amiga que faz o merchan por ti, não precisa de mais, não precisa de marketing. Tá aí, obrigada. Maravilhosa. Amiga, quando tu estava falando desse lance da jornada, né? Vai com falha mesmo. O que que me veio muito na minha mente? Os filmezinhos da Disney. Gente, assistam filmes infantis, porque normalmente o que que é a jornada? Né? Essa descoberta que, inclusive, próprio marketing fala sobre a jornada do herói. E essa sabedoria a gente precisa trazer, precisa agradecer, porque realmente é muito importante. Todos nós, e aí, live de Lorenzo, somos o quê? Aprendizes e, em contrapartida, mestres. Porque a gente já tem uma bagagem para servir de luz e iluminar o processo do outro, ao mesmo tempo que somos sombra e precisamos de iluminação do outro no nosso processo. E eu gosto muito dos filmes infantis justamente por isso, porque eles mostram de uma forma tão simples e amorosa esse rolê. Estou indo sozinha na floresta, tem os seus perigos, mas sempre tem um amiguinho para me ajudar. Sempre tem um amiguinho com a palavra sábia lá para me dizer o que fazer naquele momento. Aliás, dizer o que fazer não, né? Te provocar um pensamento. E aí o personagem fica puto, né? Ai, como assim não me disse o que eu vou fazer? Mas que puta que pariu também. E aí vai lá e vive o seu processo. E o que a Bárbara falou de ir com a falha de novo, é para ir com a falha para entender como transformar ela. Como viver esse processo para melhorar isso, para ter uma proposta de melhora. Se tu já for achando que tu é o rei da cocada preta, tu não vai ter o que ensinar para as pessoas que estão atrás de ti, porque tu não te dispôs a viver esse processo. E ao mesmo tempo tu não vai estar aberto para receber, porque tu já tá lá, já ascensionou. Enquanto isso ali, ó, teu emocional, né, precisando do quê? Do remedinho da ansiedade, do não sei o que lá, da cervejinha todos os dias, sabe? Aquelas tapes que a gente faz. Então, enfim, isso que eu queria falar da live da live não, dos filmes da Disney, etc. Pegando esse gancho dos filmes da Disney, eu achei genial o que você falou. E tem uma coisa que eu sempre percebo muito nos filmes, que é assim, principalmente daqueles filmes da Barbie, sabe? De princesa, essas coisas. Que eles sempre vão encontrando palavras e pessoas no caminho, né? Que dão as palavras. Mas eles sempre vão com uma. Como é que eu posso dizer? Eles confiam, sabe? Eles confiam. Que existe um script e eles confiam. Eles não, né? A pessoa que escreveu, mas assim, eles confiam que vai dar bom, sabe? De algum jeito. E aí Uhum. eles vão pegando meio que pérolas no meio do caminho, sabe? E não vai tendo dificuldade de soltar também. Principalmente nos filmes mesmo da Barbie. Eu ficava percebendo muito nisso, assim. É, e como isso se conecta com a gente no sentido do controle mesmo, sabe? Se a gente está num processo e a gente está querendo controlar o que está acontecendo, a Uhum. gente não está na fluidez, porque Uhum. é oposto. Não tem como. Ou você controla ou você flui. Se você embarrera, você está parando a água. Você não está deixando fluir. Então, se você não passa desse elemento, você não dissemina, você não chega lá no ar, né? Então, você não pode, não tem como você controlar e ficar na fluidez ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. E aí, a grande sabedoria também, eu acho que tá na gente saber o que é necessário administrar nos momentos que estão acontecendo as coisas, sabe? Por exemplo, a gente pode administrar o horário que a gente vai estar aqui na live. A gente Uhum. pode escolher esse momento. Mas sobre o que vai acontecer aqui, vai depender de como eu vou estar,
vai depender de como você tá, vai depender de como as nossas energias vão se relacionar, vai depender dessas pessoas que estão aqui online com a gente sustentando essa energia dessa live, Uhum. sabe? Vai depender de tantos fatores que controlar é uma perda. Porque só quando a gente está no coletivo, só quando a gente está se deixando influenciar pelo outro, se deixando ser vulnerável, escutando, recebendo, sentindo um cheiro do incenso que eu botei, sabe? Só quando a gente deixa hum, se influenciar mesmo pelas situações, é que a gente consegue de verdade estar numa posição de criação com integridade, sabe? Assim, vou sentir, vou pensar, vou fazer, de acordo com o que eu sinto, o que eu penso e o que eu sinto em todas as dimensões, sabe? Assim, então acho que é, quando a gente vai fazer alguma coisa, que é um pouco disso que a gente está falando aqui agora, sobre fazer esses projetos, sobre fazer coisas diferentes no mundo, né? É Uhum. também saber que a gente não controla. Você sabe aonde você vai começar, mas Uhum. você não sabe como vai ser o processo, É. você não sabe onde vai dar, você não sabe como vai terminar e nem se vai terminar, sabe? Então, e também com essa tranquilidade. Não é fácil, não é fácil. Eu, antes de começar essa live, eu estava tentando escrever. Tava, não, vou começar assim, vou começar assim, vou começar. Quando eu cheguei, Cacau já estava falando a experiência dela, já linkei com a pandemia e já entrei com as caixas aparecendo. Sabe, assim, não dá para controlar. Mas isso não vai fazer com que fique mais tranquilo. A gente vai ficar nervoso. E eu Uhum. acho que aí entra toda a questão da terapia, né? A gente precisa saber lidar com a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Porque Uhum. quando a gente entrar no processo de transformação das coisas, a gente vai tremer na base. A gente nunca passou por isso antes, Uhum. sabe? Se a gente pega uma coisa que a gente nunca fez antes, a gente vai ficar com medo, cara. A gente vai ficar. Agora, a gente ter sabedoria de como a gente lida com isso vai fazer com que a nossa água consiga fluir, sabe? E não ficar numa poça. A gente vai conseguir deixar o negócio acontecer com fluidez, com tranquilidade, mesmo que antes a gente tivesse nervoso, né? Mesmo que a gente chegue no momento do projeto, fale assim, cara, tá ali, vou ter que começar tudo de novo, não sei como, não sei. Não entrar no desespero, conseguir lidar com as coisas. E a Clary falou uma coisa na live dela que eu achei muito legal, que ela falou sobre assim, poxa, agora que eu tô descobrindo, né, as coisas terapêuticas, que não sei o quê, aí eu fico doente, aí alguma coisa começa a acontecer, e aí ela foi e falou assim, quando a gente tem consciência, a gente precisa transformar, a gente precisa transmutar. E como que a Uhum. gente transmuta? Trazendo para o corpo. E Claro. eu fiquei, é isso, maluco, é isso, sabe? Uhum. Então, olha a importância da gente sentir. Não tem a ver só com o início do processo, como a gente estava falando. Não tem a ver só com o sentir, no sentido do eu, lá, de começar da terra. Não é só assim. É Uhum. no meio do processo também. É a gente Isso saber aí. voltar para o eixo, sabe? Uhum. É a gente conseguir transitar e Exato. saber que existe um eixo, Tá. sabe? Saber que pode ir, vai lá conhecer os caminhos, mas você sabe para onde você vai voltar. Então, Uhum. acho que a necessidade dessa terapia que a gente está tendo agora, sabe? De todos esses conhecimentos ancestrais que estão sendo reatualizados, né? Estão saindo do silêncio. Eu adoro esse tema sobre o silêncio, sobre a potência que existe no silêncio, né? Eu estudei isso muito sobre o silêncio lá no mestrado da memória e o quanto é necessário, o quanto o ambiente que a gente vive, o contexto que a gente vive, ele chama silêncios a se tornarem vozes, sabe? O quanto é necessário a gente ter momentos de dificuldade no contexto social para que novas informações que estavam antes no silêncio ressurjam, para ajudar a gente a dar conta das coisas, né? Então, acho que não é à toa que agora está surgindo, saindo do silêncio, um monte de sabedoria ancestral, um monte de coisa xamânica, de um monte de coisa, não sei o que da floresta, e reiki, e não sei, sabe? Não é à toa, a gente está precisando. Então, vamos pegar essas ferramentas que estão Uhum. saindo do silêncio para ajudar a gente, sabe? Não tem a ver com a gente, todo mundo se tornar terapeuta, mas tem a ver com todo mundo saber como usar essas ferramentas na nossa vida para ajudar no que a gente precisa fazer, né? Então, é uma ferramenta para a gente usar. Se a gente vai usar isso como profissional, é outra coisa, vai depender de cada um,
né? Mas É. pra gente é fundamental. Se a gente quer entrar nesse novo mundo, a gente precisa saber qual é o nosso eixo, quem a gente é e como que a gente sempre volta para ele, porque a gente vai sair, a gente vai desestabilizar. Somos seres humanos, a gente vai cair nas brechas e a gente precisa saber voltar, né? E eu acho que tem a ver com todos os blends juntos, assim. Falou muito sobre tudo isso que eu falei agora. E complementando tudo isso que tu falou, né? A gente tem muito. Eu sinto que a maior parte, assim, do nosso receio de se abrir para ser, como tu está dizendo, para ser atravessado e fluir nas mudanças da coisa, é porque a gente não conseguiu ainda estruturar o essencial, a essência. De novo, o eu. Então, hoje eu tava assistindo no meu horário de almoço. Eu gosto sempre de assistir alguma coisinha ali pra ventilar mais o rolê de trabalho e tal. E aí eu tô assistindo aquela série de novo que se chama Atypical, que é sobre um protagonista, aliás, sobre um menino autista que é o protagonista da história. E aí fala toda a vivência dele de desenvolvimento e etc. E hoje o episódio era sobre numa aula de arte da faculdade, que o professor dizia: tá, vocês vão observar o animal de vocês e vocês vão pintar o animalzinho. Aí tá, ele perfeito, né? Ele sabe desenhar, fez ali o animal lindo, maravilhoso e tal. Aí o professor, no segundo desafio, lançou: agora vocês vão, sem regras nenhuma, como é que é? Transmitir a essência desse animal. Porque a forma dele é igual a todos os outros animais. Né? Ele tem um corpo, ele tem órgãos, ele tem uma cabeça, ele tem um bico, enfim, independente do animal, é igual a todos da mesma espécie. Mas e a essência dele? O que que torna ele único? E aí o guri, né? Ai meu Deus, o que que é essência? O que que é essência? E o que que ele trouxe? Ele disse: a essência é aquilo que é imutável. É aquilo que, independente do ambiente que o meu pinguinzinho lá, que ele analisa, está, ele nunca muda. Que é a regularidade, enfim, daí, né, como acontece aquela essência daquele pinguim em específico. Então, nisso que tu vem dizendo, né, vamos fazer e vamos fazer a partir do eu, é justamente isso, estruturar quem tu é, porque isso te dá segurança, né? Para eu ir pro mato, para eu ir pro escuro, com medo. Vai ter medo. Vai ter uma hora que tu vai surtar, meu filho, mas tu vai ter a segurança de quem é tu para surtar. Hoje em dia, os meus processos de autoconhecimento, eu já me jogo sem olhar. Por quê? Porque eu sei como é que é o meu surto. Tipo, esses dias que eu tava falando com vocês, a gente teve que remarcar a reunião e disse para as gurias, gurias, eu preciso ter um dia de choro intenso. Não consigo falar com ninguém, não consigo estar em contato com o mundo, preciso morrer chorando hoje. Aí algumas pessoas, ai não, mas tu vai ficar bem. Tá tudo certo, eu só preciso viver isso aqui para eu acender de novo e trazer uma proposta nova para o mundo. Então, só recapitulando tudo isso que tu tá batendo nessa tecla, né? Saber quem você é para dar as tuas estruturas, para tua essência, para o teu corpo, que te dá segurança para viver em constante mutação em vários ambientes e atravessamentos que o mundo te traz, né? E aí controlar o controlável, a hora. Além de controlar o controlável, saber que isso pode mudar. Porque eu acho que isso é a maior sabedoria também em relação a esses novos projetos, né? Que foi, isso eu achei muito genial que tu falou. Só pega e faz. Porque como vai ser, ninguém sabe. Então a gente está todo mundo nesse barco de teste, de fazer, de construir um passo após o outro. E isso me traz também uma reflexão que eu senti essa segunda-feira, que foi o primeiro dia no calendário Maia, né? Dessa semente elétrica que a gente está vivendo nesse novo ano. Que para mim foi o seguinte: eu tinha muito uma frustração interna de perceber que toda visualização do ideal, da sociedade ideal, das relações ideais, eu talvez não esteja aqui para viver.
Então, isso pra mim era uma coisa que me consumia ainda num lugar não saudável, sabe? E aí a clareza que me veio nessa segunda foi: quem tá aqui hoje fazendo esse processo de aceleração de transição que tu reportou antes, a gente não tá aqui para viver o outro lado. E também a gente não tá aqui para viver o lado que já foi. A gente tá aqui para garantir que vai haver a transição. Então a gente está aqui para construir a ponte. E eu acho que trazer essa consciência para os nossos corações, né, é uma coisa que pode trazer leveza. Porque alguns amigos meus que eu vejo que ainda se mantêm um pouco num cenário de frustração e inércia, do tipo, não vou fazer porque não vai dar certo. Calma, meu filho, não vai dar certo talvez pra gente, mas talvez para os nossos filhos já vai ter um ambiente para isso. Para os filhos da Clary, como tu falou, vai ter um ambiente para isso. Não é só para nós. O nosso papel está sendo a jornada, né? Transicionar, construir essa ponte nessa fluidez. De tipo, eu vou fazer aqui e aí eu vou ver o que o universo me manda. E aí eu vou lidar e aí eu vou ver com o que o universo me manda de volta. Uhum. É. E você falou sobre o dar certo, né? Isso é muito duro, né? Pra gente se colocar, né? Até porque a gente não sabe o que é dar certo. O É. dar certo pode ser construir a ponte e não viver o que está depois da ponte, Uhum, sabe? A uhum. gente parte desse ponto de referência, que o dar certo pode ser a gente construir a ponte, a gente tem a necessidade de criar bases e estruturas e pegar sedimentações para criar essa ponte das mais diversos lugares, né? E com os mais diversos elementos. E tem que ser de verdade, porque as pessoas vão precisar atravessar. Então, Uhum, não vai ter como ser uma criação da nossa imaginação. Então, a gente exato. precisa ver, a gente Seria precisa sentir, a gente precisa experienciar, né? E trazer pessoas que também estão nessa energia, para não quebrar o fluxo. Então, a gente precisa se permitir conhecer também gente nova, fazer parte de outros projetos, mesmo que a nível social, formal, tradicional, muitas pessoas digam que a gente está perdendo tempo. Sabe? Uhum. Porque eu já escutei muito isso também. Ah, você vai fazer mais um negócio desse, mas tá perdendo tempo. Já que tá fazendo outras coisas, que não sei o quê. Calma. Vamos voltar aqui. Qual é mesmo a essência? Como você falou, né? Qual é mesmo o ser? Qual é a essência do bichinho chamado Uhum. Bárbara? Qual é a essência do bichinho chamado Cacau, sabe? E aí a partir disso, a gente andar para frente. Então, é isso. Reflexiva agora com tudo que você falou. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se a gente já tá finalizando, mas tô sentindo que sim. A energia, tô sentindo que é de fim. Eu sinto Mas. também. Vai lá, vai Tá lá. sentindo? Não, mas eu só queria falar uma última coisa, assim, pra gente fazer o fechamento. Que você falou assim, sobre. Ai, meu Deus, deixa eu organizar. Você falou assim, naquele dia eu precisava só chorar, que não sei o que, aquele momento que você estava falando, né? E você sabia o que você precisava. E aí, eu quero dar uma proposta, na verdade, uma indicação de coisas para fazer para as pessoas que nos assistem, que é o seguinte: para eu conseguir me organizar no que eu podia fazer, eu anotei, sabe? Então, assim, sei lá, tinha momentos que eu estava mal e triste. O que eu fiz? Eu botei o incenso, fui tomar banho, sabe? Assim, um encadeamento de coisa. Eu tomei banho, escutando tal música, botei o incenso, dormi. Poxa, Uhum. acordei bem. E escreve. O que você fez, então, quando você se sentiu mal? Bom, eu tomei banho, botei o incenso, botei a música e fui dormir. Sabe? Para quando você passar de novo, tenta fazer de novo essa É mesma isso, estratégia é para ver isso. se você se sente bem mesmo. Ou se naquele momento está surgindo uma outra necessidade, sabe? Uhum. Que nem na live do Lourenço também, ele fez aquela respiração, né? E pediu pra gente ver onde é que a nossa coluna queria estar. Uhum. Esse é um excelente exercício pra gente fazer quando a gente está muito na piração. Mas não só um exercício assim de meditação, é dia a dia mesmo. E anota. E anota no sentido de você buscar esse caderno e essa anotação quando você estiver passando por qualquer momento que está te deixando desequilibrado, para ver Exato. se funciona. Eu acho que Uhum. parte disso é um primeiro super passo, né? A gente saber como a gente retorna, como a Uhum. gente consegue retornar para o Uhum. nosso eixo. Então, Porque isso é senti de muito, falar isso. É uma coisa que isso me é muito ajudou muito, assim, particular, né?
O como a gente volta, o como a gente lida, como tu estava dizendo, a ferramenta ela existe, mas como ela funciona para ti é muito particular. E por isso que eu disse para vocês no início da live, eu fui uma pessoa que fui muito resistente a viver mudanças. Então, o que que eu fiz para conseguir eternizar, sentir que eu tinha um pouquinho de apego naquele processo, registrar ele, escrever, comunicar de alguma forma, né? A minha arte, ela vem de diversas maneiras, mas é principalmente a escrita, principalmente o registro manual da coisa. E eu volto para a palavra registro, porque eu sempre falo para minha mãe, anota, escreve, e ela diz: "Ah, eu não gosto de escrever". Então assim, se você é uma pessoa que nem minha mãe, que também tem ranço com a escrita, registre da sua maneira, manda, e é isso que eu sempre falo para os meus clientes: manda áudio, faz vídeo, escreve, desenha, meu filho, descobre o teu jeito de registrar. Mas entenda na sua história quais são essas lápides que tu tá fazendo. Porque exatamente como a Bárbara falou, gente, como que eu sei que eu lido? Porque eu tenho 15 cadernos que registraram vários momentos da minha vida que eu fui vivendo coisas diferentes. E isso foi se transformando em sabedorias para mim, de como eu pegava a teoria e aplicava na minha prática, na minha particularidade que funcionava para mim. Que eu ia... Ah, eu ia ler aqui o comentário da Cíntia, que eu acho que cabe com isso que a gente falou, que ela falou da Simone que resolveu não competir. Ela se permitiu não sacrificar a saúde mental dela. Eu achei isso muito legal, Cíntia. Eu não acompanhei, eu vi só muito por cima assim a manchete que saiu hoje, mas eu não tive oportunidade de ler, então se tu quiser escrever um pouco mais aí sobre isso. Mas olha só, a representação de um atleta olímpico numa pandemia mundial em que todo mundo está buscando assistir algo para, né, se sentir de novo aí numa atividade de mundo. E ela teve a representatividade de dizer: eu não vou competir, porque na minha saúde mental isso não condiz com o que eu preciso. Então ela está exercendo ali o papel dela, não como competidora para ganhar uma medalha, mas como um ser humano que habitou aquele ambiente para passar o recado dela, do corpo dela, como a Bárbara está nos dizendo. O que que ela sentiu? Que mesmo com toda a preparação dela, o que ela tinha que fazer era escolher não competir. E aí vai ter muita gente que vai dizer: ai, mas desistiu. Ela seguiu adiante, né? Ela continuou no processo dela, nos entregando o rolê dela. Os patrocinadores apoiaram ela exatamente. Que legal. Eu não sabia disso mesmo, que tinha rolado. Barbarita, tô sentindo esse fim também, hein, minha filha? Tô sentindo também. Essa Mas eu gostei conclusão. de estar aqui. Eu achei que isso é uma comprovação de que a gente não precisa controlar. Porque essa live comprova isso. Porque né, foi desencadeando as coisas, você foi pensando umas coisas e a gente foi fazendo os links. E olha só como é que a coisa fluiu, né? De um jeito assim. Eu senti que tudo conversou, tudo. A gente conseguiu fazer a proposta, que era a coisa acontecer, né? A gente conseguir dar o fechamento, a conclusão das coisas, mas ao mesmo tempo num direcionamento de horizonte, né? Num direcionamento de, olha, estamos terminando uma fase, mas na verdade é para iniciarmos outra. Na Uhum. verdade, é conseguir criar esses projetos. Inclusive, se você tiver algum, vem falar com a gente. Vamos fazer alguma coisa com isso. Tá com dificuldade? Vamos te ajudar. Sabe, assim, buscar, buscar respiro, né? Para a gente saber aonde a gente está pisando, quem a gente é, aonde a gente quer pisar, onde a gente não quer pisar, como é o caso da ginasta, sabe? Ela decidiu a gente saber onde a gente põe os nossos nãos e onde a gente põe os nossos sims. Isso é algo que a gente consegue administrar. Isso é uma Exato. das coisas que a gente consegue, né? Quando eu posso dizer não e para quem? Se você está dizendo muito não para você mesma, talvez vá dar ruim logo menos, né? Exato. Então é importante a gente fazer isso. Eu amei estar aqui. Eu adorei a forma como as coisas aconteceram.
Eu sou uma eterna fã. Adoro tudo que você faz, a forma como a gente consegue se conectar. É tão pouco tempo que a gente se conhece e parece que a gente se conhece há muito tempo. Pelo menos eu sinto isso, assim. Quando a gente. Olha só a conexão. Eu tava falando um monte de coisa e foi o que você botou no seu projeto que eu nem sabia que você tinha escrito, sabe? A conexão é muito grande e eu acho que é um presente também a gente conseguir achar essas pessoas no meio da multidão, sabe? Porque a gente está numa multidão. Se a gente for pensar, o que a gente está vivendo, sabe? O momento, as pessoas que existem no mundo, você conseguir se conectar e estar junto com pessoas que pensam tão perto de você, cara, é só muita gratidão mesmo, de verdade. Então, eu agradeço. Inclusive, todas essas pessoas incríveis aqui que estão assistindo a gente, todas as pessoas que vão assistir no final. Só agradecimento mesmo. Por todo mundo Barbara. estar sustentando aqui essa energia junto. Não, a gente ficou aí com. O número maior ali foi 6. O número maior, não, o número que mais estabilizou foi o número 6. Não sei porque eu falei isso, mas só falei. Não vou analisar o 6 agora. Só disse. Mas podemos analisar depois. Vai Podemos. que Ai, existe uma mensagem 20. pra isso. Não, mas enfim, gente. Bárbara, querida, eu quero te agradecer muito por ter estado aqui comigo, fazendo essa energia de conclusão e reabertura de inícios. Eu acho que a gente está se descobrindo juntas nesses projetos que a gente tanto gosta, nessas escritas que a gente tanto ama fazer nas análises e tal. E isso que tu falou agora no final de ser uma bênção da gente se conectar com pessoas numa frequência tão similar. Eu queria só deixar assim um registro disso, que quando tu me garimpou da internet, o que estava acontecendo do meu lado de cá? Eu vinha de um processo de muita desconfiança do meio externo. Então eu estava dizendo assim para o universo, ok, já entendi que eu estou saindo da minha caverna, mas eu vou te dizer o seguinte, eu vou ficar aqui na minha, e o senhor, por gentileza, mande as pessoas que forem recíprocas comigo. Me mostra quem são essas pessoas. E a Bárbara foi, gente, juro. Claro, tem a minha família, meus amigos aí de egrégora, de vida. Mas a Bárbara, nesse novo momento, foi a que disse: Cacauzinha, eu te vejo, amor. Vem cá. Eu sou que nem tu, sabe? A Bárbara, a Cíntia, que é outra que tá aqui com a gente toda santa live, todo santo choro, todo santa alegria, nessa mesma energia de tipo Cacau. Eu te sinto, minha filha, vem cá também. A Carla que apareceu, a Amanda que apareceu. Então, gente, esse processo que a gente falou de saiba quem você é, diga sim e não por você, é o que conecta com essas outras energias que vão te alavancar. Energias que te alavanquem e não que te botem para baixo. Por mais que a pessoa te puxe a orelha em algum momento, é um puxar a orelha de alavancar, é para cima, não é para baixo. Isso a gente tem que estar muito atento no mundo hoje em dia. E não é por mal, é simplesmente porque não bate. E tá tudo bem, né? Enfim, a gente poderia até entrar nesse assunto, mas acho que não é oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo nesse projeto. A Barbarinha trancou agora um pouquinho. Ah, voltou, amiga. Quero agradecer mesmo de coração a todo mundo que sustentou essa energia comigo, as pessoas que estão online, os meus queridos convidados, porque esse projeto ele foi, eu acho que basicamente isso que vocês viram na live de hoje, sabe? Eu recebi a ideia e foi só tipo assim, Cacau faz. Não pensa nas tuas catrunca aí, deixa isso de lado, vai fazendo um passo após o outro e vê no que dá. E, gente, fluiu na espontaneidade, na verdade e na construção da coisa. Então, eu sei lá, assim, eu tô muito animada para saber o que vem depois, agora que a gente fez esse fechamento. Mas, sei lá, é isso, gente. Eu tô muito feliz. Obrigada, obrigada, obrigada. É isso que eu quero dizer. Eu não sei mais o que falar.
E voltaremos. Não sei quando, como. Eu vou avisar todo mundo como é que vai ser. Agora a gente vai viver esse processo de conclusão, respirar, ver o que aconteceu e se permitir mais uma vez ser atravessados aí pela energia de lacuna do universo, para ver como mais uma vez a gente pode preencher esse ambiente, que é um ateliê de construções sobre análises e percepções do nosso mundo. Barbarita, um beijo no teu coração, meu amor. Obrigada por ter uma vez ter estado comigo. E até a próxima, né? Até os nossos próximos projetos. Com certeza. Beijo, gente. Até mais. Obrigada. Bye.